Oi, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos, amém. Hoje o tema do nosso estudo bíblico vai ser como orar segundo a Bíblia, tá? Eu comecei a observar na Bíblia, né, um certo jeito de se orar, né? Você observa na Bíblia um certo requisito na oração, né? Para que ela seja ouvida e atendida por Deus. E eu comecei a estudar um pouco sobre isso, né? Então eu estudei aquela oração do Pai Nosso que Jesus, né, nos indica, né? Como é um exemplo de como nós devemos orar, né? E eu li alguns salmos também, né? Orações de Davi ali, oração de Jeremias, né? E todas essas orações que estão na Bíblia, elas seguem o mesmo conteúdo, tem o mesmo requisito dentro delas, sabe? Tem o mesmo cronograma, né? Pode mudar um pouco a ordem desses cronogramas dentro dela, mas tem sempre esse foco, né? Então eu gostaria de falar sobre isso hoje, né? Como é a oração que a gente ora e ela é ouvida, né? Como é a oração que a gente ora e ela é atendida, né? Como é a oração realmente que é segundo a Bíblia, né? Então, eu quero falar sobre isso. Eu comecei a adaptar isso para minha vida, né? E começou a dar certo. Realmente começou a acontecer, sabe? Coisas aconteceram, né? E coisas que antes amarravam minha vida não estão amarrando mais, graças a Deus. E eu consegui perceber isso, né? A palavra de Deus diz que às vezes a gente ora e não recebe porque a gente pediu errado, né? Então, é sobre isso que eu quero falar, o jeito certo de pedir, né? E há um jeito certo e a Bíblia nos ensina isso. Jesus Cristo já mesmo nos ensinou e há um certo requisito para isso. Primeiro eu vou falar qual é o fundamento da oração, qual é a importância da oração na nossa vida, o que a oração produz na nossa vida, né? O que ela pode fazer, qual o poder dela, quais os efeitos da oração, o que ela pode alcançar, né? O que a gente consegue por meio da oração. E depois eu quero falar como que é a oração, né? Eu quero estudar, falar com vocês sobre o Pai Nosso, falar os requisitos que eu observei no Pai Nosso. Quero falar sobre os requisitos que eu observei em Jeremias, nos Salmos, né, nas orações que tem na Bíblia. E eu vou querer ler no final um salmo que vai ser uma oração de Davi e vocês vão conseguir contextualizar, vão conseguir ver tudo isso que eu tô falando, tá bom? Amém. Então, o primeiro tema, são vários tópicos que eu vou abordar sobre oração antes de falar sobre a oração em si, tá? Primeiro eu vou levar a compreensão, né? Eu vou... Ô Raquel, presta atenção na aula, tá bom? A Raquel é uma aluna minha. Raquel, presta atenção, é que esse grupo é um grupo parceiro, tá bom? Então vamos focar na aula pra gente entender o conteúdo, tá bom? Amém, Deus abençoe. E no final da aula, se tiver alguma dúvida, eu esclareço, tá bom? Mas vamos prestar atenção na aula, amém? Porque acaba atrapalhando um pouco, né? Tirando a atenção. Amém. Então, o que acontece? Primeiro, eu quero falar, né, sobre a fidelidade de Deus, né? Quando a gente fala em oração a Deus, a gente sempre fala, Deus é fiel, né? Mas uma coisa que é muito importante da gente entender, quando a gente faz uma oração, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer sentido da nossa vida, que Deus, ele não é fiel a nós, não é? Deus é fiel a mim. Deus, ele é fiel a ele mesmo. Deus, ele é fiel ao caráter dele. Deus é fiel aos atributos dele. Deus é fiel à palavra dele, né? Então, por exemplo, se o que eu quero está de acordo com a palavra de Deus, ele é fiel e vai cumprir. Por quê? Porque ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel a ele, né? Então, se o que eu quero, se o que eu desejo, se o que eu peço tem a ver com o caráter de Deus, né? Por exemplo, é justiça, né? Então, tem a ver com o caráter de Deus, porque Deus é justo, né? Então, ele vai cumprir, porque nele há justiça, né? Então, ele é fiel a ele mesmo. Ele não é fiel ao que eu quero, ele não é fiel ao que eu desejo. Mas se o que eu quero e o que eu desejo estiver de acordo com o caráter de Deus, com os atributos de Deus, de acordo com quem Deus é, ele vai cumprir na minha vida porque ele é fiel, né? Ele é fiel para cumprir, ele é fiel com ele mesmo, ele ama a si mesmo, né? Por amor a si mesmo, ele cumpre o que ele promete, né? É nesse sentido. Em 2 Timóteo 2,13 diz assim, a segunda de Timóteo 2,13, a segunda carta de Paulo a Timóteo diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, é isso que está querendo dizer aqui. Houve um tempo na história ali de Israel, né, que o povo de Israel já não merecia mais chegar até Canaã, né? Aquele pessoal ali dos 40 anos no Egito já não mereciam mais. E então, Deus diz, né, Moisés disse isso, Deus disse isso. Olha, vocês estão chegando à terra prometida, mas não é porque vocês merecem, não é porque vocês
têm o pleno direito de entrar, né? Não é porque vocês são bons, mas é porque Deus é fiel à palavra dele e ele prometeu para Abraão, então ele vai fazer vocês entrarem não porque vocês merecem, mas porque ele é fiel a ele mesmo. E é isso que está querendo dizer aqui. Ainda que nós sejamos infiéis, né, a Deus, Deus vai permanecer fiel, né? Fiel ao quê? A ele mesmo, fiel à palavra dele, né? Fiel aos atributos dele, fiel ao caráter dele, né? Então Deus permanece fiel. Essa é a primeira coisa. Quando a gente for fazer uma oração, a gente tem que entender qual é a oração que é ouvida, qual a oração que é atendida, né? Deus é fiel ao quê? Deus é fiel ao que eu quero indistintamente? Não. Deus é fiel ao que ele prometeu, à palavra dele, né? Ele é fiel ao que ele prometeu, ao caráter dele, aos atributos dele, né? Tem algo mais ainda. Em Salmo 145:13 diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Então aqui a gente vê claramente, Deus é fiel a ele mesmo. Então eu quero orar a Deus. A gente vê muito isso na Bíblia. A gente viu muito isso com Abraão, com Moisés. Quando eles fazem uma oração, eles não apelam a si mesmos, mas eles apelam a Deus, né? Aos atributos de Deus, ao caráter de Deus, né? 145:13. Então ele é fiel a ele mesmo. Então a gente observa, por exemplo, ali quando Abraão intercede por Sodoma, né? Abraão podia ter falado, meu sobrinho amado tá lá em Sodoma, né? Não destrua aquela cidade. Mas ele não faz uma oração, né, subjetiva. Ao que Abraão ele intercede, ao que ele apela, né? A justiça de Deus, porque é um caráter de Deus, é o caráter de Deus, é um atributo de Deus, e Deus é fiel a ele mesmo, então Deus é fiel à justiça dele, né? Então se algo injusto está acontecendo na nossa vida, a gente tem que apelar ao que é a justiça de Deus. Deus é justo. Eu tenho plena certeza que isso é uma injustiça na minha vida, e eu sei que Deus é justo, eu vou apelar para o caráter de Deus e não para a subjetividade da minha oração, né? Então a gente já consegue entender isso. A primeira importância que a gente tem que perceber, né, que Deus é fiel a ele mesmo. Isso é muito importante para o momento que a gente for orar, porque senão a gente ora errado, né? A gente ora falando da gente, a gente ora atribuindo a gente, né? E é muito bom a gente entender que Deus é fiel a ele mesmo. Então, quando a gente for orar, a gente tem que lembrar, isso é um atributo de Deus, isso é um caráter de Deus, Deus é isso, então eu vou orar para ele, porque isso é o que ele é. Então, ele tem que se manifestar, porque isso é ele, né? Outra coisa importante que a palavra de Deus nos diz, que Deus, ele vigia pelo cumprimento da palavra dele. Então, Deus não desiste, Deus não desanima, Deus não dorme enquanto a palavra dele não se cumpra. Então, Deus fica ali zelando pelo cumprimento da sua palavra, né? Ele fica ali vendo distintamente o cumprimento da sua palavra. Isso é algo muito importante também, porque a gente pode clamar por isso numa oração, né? A gente pode falar, ó Deus, a sua palavra diz que o Senhor vigia pelo cumprimento da tua palavra, então que a sua palavra se cumpra sobre mim, porque a tua palavra diz que eu tenho tal coisa, direito a tal e tal coisa, né? Na tua palavra o Senhor me deu isso, então, meu Deus, que o Senhor vigie pelo cumprimento da sua palavra na minha vida, né? Então, você viu como mudou a oração, né? Não é uma oração objetiva, é uma oração onde realmente eu estou invocando algo que já me foi dado, né? Algo que já me foi dado por Deus ali na palavra dele, né? E ele é fiel para cumprir aquilo que ele me prometeu ali na palavra dele. Outra coisa importante, né, que a gente vê na carta de Tiago ali, né? Deus, às vezes a gente ora e não recebe, né? Mas porque a gente orou errado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também de orar da forma correta, né? Porque às vezes a gente ora e não recebe. E diz assim, Tiago, né? Eu acho que eu não li Jeremias, né? Deixa eu ler Jeremias. Jeremias 1:12, né? Que é sobre Deus vigiar e cumprir a palavra dele. Diz assim em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor. Você viu muito bem, Jeremias. Porque eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra. Então, isso é uma palavra muito grande para a gente. A gente usa essa palavra porque quem está falando aqui é Deus.
Quem falou para Jeremias? Foi Deus. Então, uma palavra que ele lançou. E o que ele lançou sobre ele mesmo? Que ele é um Deus que zela pelo cumprimento da sua palavra. Então, eu posso reivindicar isso numa oração. Eu posso falar, Senhor, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor é um Deus que zela pelo cumprimento dela. E na tua palavra diz que isso eu tenho direito. Então, meu Deus, que o Senhor zele pelo cumprimento dessa palavra na minha vida, né? Então, a gente ora desse jeito, né? A gente ora com autoridade e sobre a palavra de Deus. E não sobre nós mesmos. Porque, na verdade, a gente não tem direito a nada. Não é por nós, né? Mas é por quem Deus é e pelo que ele prometeu, né? Ele é fiel a ele mesmo. Não se trata de quem tá recebendo, se trata de quem tá dando. Tem uma passagem na Bíblia que Eliseu, né? Ele tá na casa de uma mulher, uma sunamita, né? E ela tentou um bom tempo ter filhos, não tinha mais filhos. E de repente, ela não pediu nada pra ele. E ele falou, olha, daqui a 1 ano você vai estar com um filho. Ela falou, ai, não me engana. Eu já sofri tanto, não me iludi não, né? Aquela mulher não creu naquilo, não acreditou. Mas não se trata de quem tá recebendo, se trata de quem tá dando. Quem tava dando ali era Deus, né? Por meio daquele profeta. Então, a promessa surgiu de Deus ali naquele momento. Então, Deus é fiel para cumprir. Então, ainda que aquela mulher não creu, ela recebeu. Por quê? Porque não se trata de quem está recebendo, se trata de quem está dando, né? Então, quando a gente ora, a gente tem que orar levando em consideração quem está dando. A gente tem que considerar os atributos, caráter de Deus, né? Então, a gente também vê que quem ora não recebe porque orou errado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim. Eu vou tentar ir rapidinho, gente, para não ficar uma aula muito longa, que eu ainda vou ler o Pai Nosso e explicar. Tiago 4, versículo 2 e 3 diz assim. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Vocês nada têm, porque vocês não pedem. E se pedem, não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem pelos vossos prazeres, né? Então, o que acontece? Toda oração é atendida? Não. Toda oração que estiver de acordo, né, com a palavra de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus e o atributo de Deus é atendida, né? Se eu começar a invocar ali a palavra de Deus, Deus vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir o que ele falou, né? Mas se não tá aquilo na palavra, é pro meu bel prazer, né? É só para eu quero ter o prazer de conseguir aquilo, né? E então não. Então, Deus não vai dar a oração, não vai cumprir aquela oração, né? Porque é pro meu próprio prazer, né? É só pra mim mesmo. Eu quero pra mim mesmo, mas sem sentido nenhum. É só pra eu sentir o prazer, né? De ser atendida e ter aquilo que eu tanto desejo, né? Então, tem essa questão e esse porém, né? Então, aqui diz, né? Às vezes as pessoas, elas olham a vida dos outros, né? E começam a desejar aquela vida do outro, né? Então, elas começam a orar querendo ser ricas, querendo ter dinheiro, né? Mas qual que é o fundamento daquela oração? É o olho gordo, porque ela tá olhando com inveja a vida do outro. E é isso que Tiago tá falando aqui. Então, vocês não recebem porque vocês estão pedindo com inveja. Vocês não recebem porque vocês estão pedindo, né? Pelo motivo errado. Não é o motivo certo, né? Então, ainda que seja algo assim, né, extraordinário, né? Porque Deus é poderoso para cumprir qualquer coisa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas se você pedir pelo motivo errado, Deus não vai dar, que é esse caso aqui, né? Então, aqui Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3 diz, né? Vocês ficam cobiçando e a verdade é que vocês não têm nada. Vocês matam, vocês têm inveja e vocês nada têm, nenhuma riqueza conseguem adquirir. Vocês vivem lutando e fazendo guerras. Vocês nunca têm paz. Por quê? Vocês nunca têm nada, porque vocês não pedem para Deus. E se pedem, pedem errado, né? Porque você pede pelo motivo errado. Você pede para esbanjar pelos prazeres de vocês mesmos, né? Então, o motivo do pedido tá errado, né? Outro motivo aqui, outra questão, né? Outro tópico que eu anotei. Existem alguns maus na nossa vida, né? Algumas coisas que acontecem que elas só são destravadas por meio de oração. A Bíblia diz isso, né? Então, por exemplo, tem determinadas coisas na minha vida que eu tô passando, eu leio a Bíblia, eu vou pro templo religioso, né? Eu até faço jejum, mas eu não oro, né? E a palavra de Deus diz que existem alguns maus que acontecem na vida da pessoa, que para aquele mal sair precisa de oração e às vezes precisa de oração em jejum, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Às vezes o que tá faltando para o negócio se resolver é oração, né? E orar certo, orar direito, né? Então diz isso em Marcos 9:29, diz assim:
Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, né? Então, não basta, eles estavam ali lado a lado com Cristo, creiam, eles acreditavam em Cristo, já tinham expulsado tantos demônios, né? Já tinham feito tantas coisas, milagres, né? Mas aquele mal só sairia dali com oração e jejum, né? E aqui tem algo muito interessante sobre a oração. A oração requer intimidade. A gente precisa ser íntimo de quem a gente está pedindo. É muita cara de pau, né? Às vezes a gente quer pedir, a gente não tem intimidade nenhuma com a pessoa, né? É no mesmo nível aqui da gente, né? Como que eu vou pedir algo para alguém que eu não tenho intimidade nenhuma, gente? Eu vou chegar, tô precisando de R$200. Não tem intimidade nenhuma com a pessoa, sabe? Aí eu vejo a pessoa, falo com a pessoa de vez em quando, né? Vou chegar na pessoa na maior cara lá e pedir alguma coisa, sabe? E é nesse mesmo sentido sobre Deus. A gente precisa ter intimidade com Ele pra gente pedir, sabe? Precisa ter intimidade de pai e filho. Jesus vai falar isso na oração do Pai Nosso, a gente vai ver. A gente precisa ter intimidade de pai e filho. Porque como você quer pedir algo pra alguém que você não tem intimidade, né? Então você precisa ter intimidade com Deus para pedir algo para Ele. Diz assim, em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 8. E quando orarem, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, porque a verdade é que eles querem ser vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam as recompensas deles. Mas você, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E então você orará ao teu Pai. Olha, intimidade. Pai, você vai orar ao teu Pai, intimidade, que está em secreto. E teu Pai, que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. Gente, não existe oração no status. Não existe oração no Facebook, sabe? Às vezes a pessoa vai lá e escreve no status uma oração, né? Orando para Deus no status dela, do WhatsApp. Às vezes ora para Deus ali no status do Facebook. É isso que está falando aqui. O Evangelho, né, de Cristo, segundo escreveu Mateus, está falando claramente. Jesus disse, você quer orar, vai no seu secreto, ora intimamente. Não ora para se aparecer na frente dos outros, para falar que você é religioso, sabe? Às vezes a pessoa ora no Facebook, ora no Instagram para dizer que é uma pessoa religiosa, né? Mas não, a oração realmente que agrada a Deus é aquela que a gente fecha a porta do nosso quarto e só eu e ele ali. A gente conversa, mas com intimidade, né? Não é uma conversa, né? Não, você tem que ter intimidade de pai e filho. Não é qualquer intimidade. É intimidade de pai e filho, né? E é isso. A gente não tem que ficar postando, né? Às vezes a gente vai, eu vejo tanto isso, né? Senhor, vem abençoar hoje o meu dia. Um texto no Facebook, gente. Não, isso daí é o quê? É para mostrar religiosidade. Não. Deus não precisa daquilo do Facebook, não. Basta você tá no banho, tantas vezes eu orei para Deus no banho. Você tá no banho, gente, tá tomando banho, ora para Deus, fala com Deus. A sua nudez não é vergonha, né? Adão e Eva andavam nus ali no Jardim do Éden. A nossa nudez não é vergonha para Deus. Então a gente pode orar no banho, ora no banho, né? Ora na sua cama, ora em qualquer lugar. Amém. Mas tenha intimidade, né? E outra coisa importante, né? Um exemplo muito simples disso. Quando a gente desabafa com alguém, por exemplo, né? Vamos imaginar assim, alguém que tem uma relação muito íntima com o pai, né? Normalmente tem com a mãe, né? Mas vamos imaginar alguém que tem uma relação muito íntima com o pai. E essa pessoa sente e conta tudo pro pai, né? Então teve algum problema e fala, ai pai, você não acredita, hoje aconteceu tal coisa pra mim, né? E ela conta tudo, até as coisas mais vergonhosas, sabe? Ela conta tudo pro pai dela. Essa pessoa, ela ia conversar com esse pai numa praça pública na frente de todo mundo? Essa pessoa ia conversar com o pai dela ali, né? Numa reunião de família, com todo mundo assistindo, ouvindo? Essa pessoa ia conversar com esse pai dela, né? Em um lugar público, onde tem um monte de gente desconhecida, que tá todo mundo ali vendo, né? A vida dela? Não. Ela não ia conversar com aquele pai no secreto? Ela não ia conversar com aquele pai no íntimo, né? E é isso. É a gente ter essa noção com Deus. Deus é o nosso pai.
né? E nós somos filhos dele. E a gente tem que ter essa intimidade de pai e filho mesmo. De que, tudo que acontece pra mim, eu conto pro meu pai. É isso mesmo, é ser filhinho de papai. É nesse sentido mesmo que a gente tem que ser, sabe? Mas com intimidade, né? Com intimidade com o nosso pai. A gente não precisa mostrar religiosidade pra ninguém. Porque o que a gente faz em secreto e o nosso pai vê, ele vai recompensar publicamente. Mas o que a gente faz publicamente para mostrar religiosidade, a recompensa não vai ser a que a gente espera. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Que a gente tem que ter intimidade com o nosso pai, né? Para que a gente venha, né? A orar para ele, orar, falar com ele, né? Falar sobre tudo, né? Tem mais ainda aqui, né? Continua, eu não terminei ainda. Mateus 6, 5, 8. Ainda continua esses versículos. Eu não tinha terminado, não. Minha folhinha aqui ficou pro outro lado. E aqui continua. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque Deus, o Pai de vocês, sabe do que é que vocês precisam. O que acontece? Tem pessoas que acham que por muito falar vai ser atendida, né? Então, uma oração muito longa, Deus vai se agradar mais do que uma oração mais curta, né? E não é isso, né? É um coração sincero que vale, né? E não é a repetição. Por exemplo, quando fala aqui em repetição, por exemplo, uma repetição, uma redundância tamanha, né? Senhor, proteja a minha casa, proteja o meu carro, proteja a minha carteira, sabe? É redundância. São vários detalhes que a pessoa está contando, né? Mas qual é o sentido de tudo? É a proteção, né? A proteção total. E é isso que ele está falando aqui. A pessoa acaba sendo redundante de falar vários detalhes, né? E Deus não precisa disso. É isso que ele está dizendo aqui. Deus não precisa disso. Deus sabe do que você necessita, antes mesmo de você abrir a boca. Então Deus sabe do que é necessário na tua vida. Então você pode orar para Deus e falar: Senhor, me proteja em todos os lugares, me proteja de todo mal, esteja sempre comigo, né? Isso é uma oração boa, não uma oração: Senhor, proteja a minha casa, Senhor, proteja o meu carro, Senhor, proteja meu cachorro, Senhor, proteja a minha carteira, Senhor, proteja minhas roupas, Senhor, né? E isso é uma redundância. E é isso que ele está falando aqui. É isso que está dizendo aqui, né? Então, repetindo agora Mateus 6, 5 a 8, tá? Pra gente finalizar esse conteúdo que eu falei aqui agora, que foi bastante, né? Sobre a intimidade, sobre repetição vã, né? Pra gente ter uma oração, né? Gente, o que faz a oração ser eficaz não é o tamanho da oração, mas é o requisito da oração. Aquela oração que Abraão fez ali, né, para Sodoma, foi uma oração curta, não foi longa, e teve efeitos, né? Só não foi salva Sodoma porque não tinha 10 justos ali, só tinha um que era Ló, né? Mas, por exemplo, a oração de Moisés quando Deus queria destruir todo o povo. Várias vezes Deus quis destruir todo aquele povo e começar de novo em Moisés, né? Da descendência de Moisés. E Moisés intercedia, Moisés orava. E a oração de Moisés não era grande, era uma oração curta. Mas Moisés ia no quê? Senhor, o Senhor disse que o Senhor é misericordioso. O Senhor disse que é longânimo, Senhor. Cadê a sua paciência? O Senhor disse que tem uma paciência longa. Por favor, exercita essa sua paciência com esse povo. Não mata todo mundo, não, né? Então, quais os atributos que Moisés usou? O próprio atributo de Deus. Então ele falou não sobre ele, não que aquele povo merecia, mas que o próprio Deus, né, cumprisse o que ele é. Foi a mesma coisa que Abraão fez, né? Então que Deus cumpra pelo que ele é e não pelo que o outro mereça, né? Porque a verdade é que se a gente for parar para orar, a gente não merece nada. Então a gente tem que orar segundo o que Deus prometeu, a palavra de Deus, né? Segundo o que Deus é, o atributo de Deus, tem que ser dessa forma a nossa oração. Então, repetindo, o Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6, 5 a 8. Diz assim sobre intimidade e sobre repetição vãs que a gente acabou de falar. E quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé, né? Nas sinagogas, nos cantos das praças, porque eles querem, na verdade, ser vistos. Eles não querem ser ouvidos por Deus, eles querem ser vistos pelos homens. Então, esse é o cuidado que a gente tem de ficar orando no Facebook e Instagram que eu falei, né? Então, a gente tem que orar para a nossa oração ser ouvida por Deus e não pelos homens, né? Não, é por Deus. Deus é quem vai ouvir e vai atender. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa deles.
Você, porém, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, então você orará ao teu Pai. Olha que intimidade, né? Você vai estar ali no escondidinho com o Pai, você vai poder falar todas as suas vergonhas, né? Não tem ninguém ouvindo, só tá você e Deus. Então você fala todas as suas vergonhas, tudo que é humilhante, né? Você fala. E aqui continua, né? Deus está no secreto, né? E teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Então continua. E orando, não useis de vãs repetições, né? Como eu disse, Deus sabe o que a gente precisa e aqui fala isso, né? Então a gente não precisa ser vão, a gente tem que ser objetivo, né? A gente tem que ter autoridade, né? É isso. E aqui diz, e orando não useis de vãs repetições como os gentios fazem, porque eles presumem que pelo muito falar deles é que eles vão ser ouvidos, né? Não fiquem iguais a eles, porque a verdade é que Deus, o Pai de vocês, sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. Então ele é nosso Pai. Não é um pai que vive longe e nunca vê o filho, né? Não é um pai que não paga pensão, né? Não, é um pai que tem intimidade, é um pai que tem prazer, sabe? Em saber tudo da vida do filho. Esse pai é Deus. E aqui tem mais, né? Sobre a intimidade que a gente tem que ter na oração, né? A gente faz uma oração, tem que ter intimidade com Deus. Diz assim, em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que está querendo dizer aqui em Hebreus 4,16? Para a gente não orar só quando a gente precisa. É isso que está falando. Não ore só quando tudo vai mal, não. É isso que está falando. Está falando assim, que vocês se acheguem a Deus de forma confiada, com confiança. E cheguem perto do trono dele, do trono da graça, a fim de que, no momento em que você precisar da misericórdia dele, você vai encontrar graça. Gente, aqui tá falando claramente, não busque Deus só quando tiver com o calo apertando. Tá falando, ore também quando tudo for bem. Ore, Deus, obrigada, nada me falta. Deus, nossa, minha vida tá ótima, obrigada. Deus, obrigada, meu marido tá vivo, meus filhos estão vivos, eu tô viva, eu tô com saúde, obrigada, Deus. Né? Então é isso que tá falando aqui. Porque se você orar confiadamente, com intimidade, chegando perto do trono de Deus, no momento que você precisar, você vai receber de misericórdia e você vai achar graça, né? Então, no momento do socorro, o socorro vai aparecer. Então, não deixe de ter intimidade. Não venha ter intimidade só quando precisa, né? Só quando o problema surge, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Vou ler de novo, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, com a finalidade de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna. Então é isso, né? Se a gente tiver intimidade com Deus, confiança em Deus, a gente tá aqui nesse contexto que está sendo falado, a gente tá tão próximo, mas tão próximo que a gente tá no trono, tá ali junto com Deus ali no trono da graça, tá ali junto com ele no trono. É muita intimidade, gente. É um filho que tá ali abraçando o pai no trono, né? É nesse sentido. Então, um filho que tem esse nível de intimidade, no dia do socorro, no dia que ele pedir socorro, o pai vai socorrer. É isso que tá falando aqui. Então, se acheguem, sejam íntimos do pai, né? A todo momento, a todo instante, né? Tenham aquela intimidade com Deus lá no trono da graça, né? Para que no dia que você precise, você encontre graça e misericórdia. Então, em Hebreus 10:19 diz também, né? Tendo, pois, irmãos, liberdade para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Mais uma coisa que é importante. Jesus nos deu liberdade para a gente entrar no Santo dos Santos, por meio dele, né? Jesus entrou no Santo dos Santos e hoje está lá no Santo dos Santos com Deus, né? Então, Deus está no Santo dos Santos e Jesus está no Santo dos Santos à direita de Deus. E hoje eu consigo entrar no Santo dos Santos com Cristo. Por meio de Cristo eu consigo entrar. E é isso que está falando em Hebreus 10:19. Gente, tenham essa mente, tenham essa consciência que vocês têm intimidade o suficiente para entrar no Santo dos Santos e estar ali com Deus e pleitear o que vocês precisam e pedir o que vocês querem, né? Com a intimidade de quem entra no Santo dos Santos. E amém. E outra coisa que é muito importante numa oração, né? Coração sincero.
Não adianta eu orar e meu coração, né? Eu tô orando porque eu quero ser rica, né? Não adianta. Eu tô orando porque Deus vai me... eu tô orando porque eu quero ser rica, eu quero ser milionária, Deus me faz ganhar na Mega Sena, né? Não, gente, um coração sincero não é só um coração sincero de eu estar falando a verdade do que eu quero, mas é um coração sincero, quer dizer um coração íntegro, né? Um coração que vai de acordo com a vontade de Deus, que vai de acordo com os desejos de Deus, um coração que vai de acordo com a santidade de Deus, a integridade de Deus, né? É isso que é um coração sincero. Não é assim, senão, gente, se a gente parar pra ver, até quem é ruim tem coração sincero, né? Às vezes a pessoa é tão ruim que ela é ruim, sincera na ruindade, né? E não é esse coração que está sendo falado aqui, mas é um coração sincero voltado para a integridade, né? Então é um coração sincero que seja um coração que vá de acordo com o coração de Deus, né? Então se eu tiver um coração sincero e o meu coração for de acordo com o coração de Deus, aquilo vai ser me dado, né? Porque realmente tem gente, meu Deus, vai orar pedindo a morte do outro, né? Isso não é um coração voltado para Deus, né? Mas pode ser sincero. A pessoa às vezes quer muito que o outro morra mesmo, né? Então uma oração sincera, né? É um coração sincero porque quer a morte do outro. Mas vai ser ouvido? Não. Porque não basta ser um coração sincero. Tem que ser um coração de acordo com o coração de Deus. Tem que ser um coração de acordo com a vontade de Deus, com os planos de Deus, né? Amém. Uma coisa muito importante. A gente tem que ser persistente na oração. É isso que a palavra de Deus diz. A gente vai ler agora. Às vezes a gente ora 1, 2, 3 vezes e a gente desanima e desiste, né? A gente fala, não aconteceu, vou mudar de ideia, né? Vou fazer outro plano, né? Deus não quer me dar. Isaac, ele orou 20 anos por Rebeca. Ele orou 20 anos. A mulher era estéril. Ele orou 20 anos sem parar por Rebeca. E então, depois de 20 anos, a oração dele foi atendida. Gente, isso é uma oração com persistência. E é isso que está dizendo aqui. A gente vai ler agora em Lucas, né? No Evangelho de Lucas diz isso para a gente ser persistente na nossa oração. Se a nossa oração vai de acordo com o caráter de Deus, atributo de Deus, palavra de Deus, de acordo com o coração de Deus, né? Então, eu tenho que ser persistente. Eu não vou desistir, eu vou continuar orando, né? Então, diz isso em Lucas 11, 5-9. Diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vocês, tendo um amigo, e se esse for procurá-lo à meia-noite, e esse seu amigo disser para você, amigo, me empresta aí 3 pães, porque chegou uma visita lá na minha casa, né, de viagem, e eu não tenho para oferecer para minha visita, né? E Jesus continua falando. E a pessoa que está dentro da casa, né, não quiser dar o pão. A pessoa fala, pelo amor de Deus, já tá tarde, eu tô dormindo, meus filhos estão dormindo, vai embora, não vou dar pão não. Né? E aqui tá dizendo isso. E o outro lá de dentro responde que não me importunes, né? A porta já tá fechada, os meus filhos comigo já têm deitado, né? Eu não vou me levantar para te dar não, né? Aí aqui Jesus fala algo muito importante. Jesus fala, eu digo para vocês. Se essa pessoa não for levantar para dar o pão porque ela é amiga, ela vai levantar para dar o pão por causa da importunação. Se o outro ficar lá de 5 em 5 minutos batendo na porta dele, falando, me dá pão, ficar batendo sem parar, ele vai dar o pão. Ainda que ele não dê porque ele é amigo, né, do outro, ele vai dar porque ele quer dormir. Aquela pessoa tá importunando ele quer dormir. Então, de tanto pedir, vai, toma aqui logo, vai. E é isso que Jesus tá falando. Gente, Jesus tá falando sobre a oração aqui. Jesus tá falando sobre a oração. Pra gente não desistir de orar, né? Pra gente persistir, porque uma hora Deus vai dar, né? A gente insiste tanto que Deus dá. Amém, Mateus, a paz. Uma hora Deus dá, então não desistam. E aqui continua ainda em Lucas, né? Versículo 5-9, capítulo 11. Diz assim: Por isso eu digo para vocês, peçam e será dado. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta vai abrir para vocês. Pois todo o que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a quem bate, a porta é aberta. Agora a gente vai começar a falar sobre o poder da oração, tá? Em Tiago 5, 16-18, diz sobre o poder da oração. Orai uns pelos outros para serdes curados. A oração cura.
E aqui está dizendo, orai uns pelos outros, para que vocês sejam curadas. Quando eu oro por outra pessoa, eu estou sendo curada também. Não é só outra pessoa. A cura está sendo manifestada em mim. A gente tem um exemplo muito claro disso, né? Hoje, nossa, minha língua tá travando. Na aula de manhã também eu fiquei travando a língua. A gente tem um exemplo muito claro disso em Jó, né? Jó, ele passou o livro inteiro dele orando por ele. O livro inteiro. Todo o livro ele falava dele mesmo, né? Era ele com um combate ali com Deus sobre a justiça de Deus. E ele só orava por ele. No último capítulo, ele orou pelos amigos dele. Quando ele orou pelos amigos dele, foi o momento em que a sorte dele mudou. E é isso que está falando aqui. Quando a gente ora por alguém, a gente também é curado. Né? Que incrível, né? Então aqui diz isso, orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Né? O outro vai ser curado, mas eu também vou ser curada. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Então, a eficácia da oração de um justo é muito grande e a gente não tem ideia. Olha que extraordinário que ele vai falar aqui agora. E ele diz assim, olha, vocês não têm ideia da eficácia que tem a oração de um justo. Mas eu digo para vocês, é isso que o Tiago está querendo dizer aqui. Elias era um homem igual a gente. E esse homem, ele era sujeito aos mesmos sentimentos que a gente. Ele era falho. Mas esse homem decidiu orar. Gente, esse homem orou. E ele orou com fervor, ele orou decidido. E quando ele orou, ele pediu para que não chovesse sobre a terra. E, gente, ele foi atendido. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover na terra, porque esse homem orou. Olha só que incentivo de Tiago, né? Então aqui ele fala, e tem mais. Então Elias, um homem como nós, falho, orou de novo. E quando ele orou de novo, ele pediu para que chovesse. Ele pediu o contrário do que ele tinha pedido antes. E quando ele pediu, choveu. Olha que extraordinário, né? Então, aí está dizendo aqui, ó. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, aqui está dizendo claramente, vocês não têm noção da oração, do poder de uma oração. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. E ao ponto, né, de ter acontecido isso com Elias, né? Imagina, Elias é um homem como a gente. Ele orou pedindo para não chover. Depois orou pedindo para chover e choveu. Imagina a gente orar por algo realmente, né, impactante na nossa vida hoje, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, Tiago. Amém. Então, aí em Filipenses também tem algo a respeito sobre o poder da oração. Diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. A oração, ela tem o poder de acalmar nossa mente e de nos dar a paz de Deus. A oração, ela tem poder de acabar com a ansiedade e a depressão. Eu falo isso porque eu vivo isso, né? Eu não tô falando de forma hipócrita aqui, não. Tô falando porque eu vivo isso, né? Eu luto há mais de 10 anos contra a depressão. E, gente, realmente funciona. A nossa mente muda quando a gente ora, né? Mas isso não quer dizer que o pensamento não vai vir. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nunca diz isso, né? Não quer dizer que o pensamento ruim não vai vir, mas quer dizer que ele não vai te dominar, né? É o que eu sempre falo. O pássaro vai voar na tua cabeça, mas ele não vai parar e vai fazer ninho, né? Então, Deus vai te dar uma capacidade de domínio sobre aquilo. E você vai conseguir superar aquela depressão, né? Então, é uma luta constante? Mas nunca vai enraizar, né? Nunca vai ali criar um ninho na tua cabeça, né? E como que você vai vencendo? Oração. É oração. E aqui diz isso. Diz assim, Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as petições de vocês. Aqui tá falando assim, não andem ansiosos por nada. Se você tá ansioso por alguma coisa, faça Deus saber do que você tá ansioso. Senta e ora. Fala para Deus, Senhor, eu tô preocupado com tal coisa. Senhor, ai meu Deus, eu queria que tal coisa tivesse acontecido e não aconteceu. Ai, Senhor, eu tô tão preocupada com isso, Senhor. É isso que tá falando aqui. Não andem ansiosos por nada, né? Antes, façam com que Deus conheça.
das suas ansiedades, né? Das suas preocupações. E aqui como Deus vai saber? E aqui diz assim, diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica. Então a gente vai orar, e não só orar, mas a gente vai suplicar. Por quê? Porque a gente não merece, né? A gente não merece nada, mas a gente vai suplicar para Deus, né? Com ações de graça. Gente, tem 3 requisitos aqui, ó. A gente vai colocar diante de Deus as nossas aflições, as nossas ansiedades, né? Como? Por meio de oração. Então a gente vai orar a Deus, né? Desse jeito que a gente vai ver como que faz uma oração, né? Então a gente vai orar a Deus com intimidade. E o que mais? Súplica, ou seja, a gente vai implorar, porque a gente não merece, a gente vai implorar realmente para Deus, né? Deus não é obrigado a nada, né? Deus não deve nada pra gente, então a gente tem que suplicar mesmo. E com ações de graça, gente, você vai orar a Deus, né? A gente já vai ver quais os requisitos de uma oração, você vai orar a Deus, colocando na frente de Deus tudo aquilo, né? Vai suplicar para que aquilo seja resolvido, para que Deus resolva aquilo. Suplicar, porque Deus não é obrigado a resolver aquilo, mas você vai suplicar para que Ele resolva. E com ações de graça, ou seja, você vai fazer louvando a Deus. Você vai fazer agradecendo a Deus. Você não vai fazer reclamando. Você não vai fazer, ai Deus, mas eu pensei que o Senhor era bom, mas o Senhor é tão ruim. Não, você vai fazer, louvar seja o seu nome, Senhor. Ah, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez por mim, mas me ajuda mais dessa vez aí, Senhor, né? Então é louvando a Deus, agradecendo a Deus, é isso que está dizendo aqui. Então diz que se você fizer isso, se você colocar as suas aflições diante de Deus, se você colocar a sua ansiedade diante de Deus por meio de oração, por meio de súplica e por meio de ações de graça, então a paz que excede todo entendimento humano vai chegar ao teu coração, vai chegar até você. E aquilo que te perturbava já não te perturba mais. Você começou a ficar em paz, né? Então, guardará o vosso coração. Então, seu coração não vai estar mais aflito. Às vezes a gente está tão ansioso que o coração até dispara, né? Mas seu coração vai ser guardado. E não só o seu coração, mas a sua mente. Então, você não vai ficar mais pensando naquela bobeira que você estava pensando. Porque você vai confiar em Deus. Então, vai vir uma paz. Você vai falar, não, eu tô tranquila. Deus tá resolvendo. Eu tô em paz, né? Então, isso funciona mesmo, gente. Já aconteceu muito isso comigo, sabe? De vir pensamentos muito ruins, assim, sabe? Até questões de suicídio mesmo, sabe? Eu tenho uma história, assim, com Deus, né? Bem longa. Tem bastante vivência com Deus, né? Não é bom, infelizmente, né? Porque a gente não quer ter, né? Era melhor ter vivência boa, né? Vivência ruim, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Mas realmente é fato, gente. Se você tá passando por um momento muito aflito, assim, sabe? Você não sabe o que fazer, vem aquelas vozes, né? Começa a vir vozes, né? E a melhor forma é você sentar e orar, né? Eu fiz isso já, né? Já veio esse pensamento assim, né? Eu já tentei, né? E hoje eu já sei, né? Então, quando vem esses pensamentos assim, essa palavra assim, eu oro a Deus, né? E eu falo, Senhor, me ajuda. Eu sou fraca, eu não tô aguentando mais, eu em mim sozinho eu não consigo, isso tá acontecendo, isso tá acontecendo, isso tá acontecendo, me ajuda, eu preciso do Senhor, Pai, mas eu te amo de qualquer jeito, né? E assim, gente, quando eu termino minha oração, é sério, eu levanto, sabe quando você levanta até cantando? Eu levanto bem, glória a Deus por isso. Então funciona realmente. Então diz que quando você fizer essa oração aqui, sabe, no momento da sua aflição, no momento da ansiedade, né? Eis que Deus vai mandar sobre você essa paz. Aí você vai sentir essa paz e vai parar. Você vai levantar, vai fazer suas coisas, vai até esquecer que teve aquele momento, né? E então Deus vai guardar o seu coração. Então seu coração não vai se perverter, não vai começar, né? Um coração voltado ali a praticar um mal contra você mesmo, contra a sua vida, né? E vai guardar a sua mente. Você vai estar com sua mente guardada em Cristo, né? Você não vai ter esses pensamentos, ainda que venha, né? Você luta em oração, súplica ali e ação de graças e eles vão embora, né? Amém. É aquilo que eu falei, o passarinho voa, mas não vai parar e fazer ninho na sua cabeça, né? E outra coisa muito importante, né? A oração, ela é útil no sofrimento. Sabe aquela pessoa que tá sofrendo e você não tem o que fazer por ela? Você não sabe o que fazer, não tem palavra pra você falar? Ora. Porque a palavra de Deus diz isso, que a sua oração tem o poder de fazer com que aquela pessoa
não sofra. Ela tá sofrendo muito. E quando você ora por ela, a oração tem o poder de aliviar o sofrimento daquela pessoa. É isso que a palavra de Deus diz. Diz assim, Tiago 5,13. Está alguém entre vocês sofrendo? Faça uma oração. Então, se alguém está sofrendo, você não tem o que fazer, não tem o que falar, ora por essa pessoa. Porque a oração tem o poder de fazer essa pessoa sentir alívio, né? Amém. E agora a gente vai para outro tópico aqui, né? Tudo que você pedir com fé, você vai receber, né? Diz assim, a palavra de Deus diz que é tudo mesmo. Tudo que vai de acordo realmente, é claro, né? Com o caráter de Deus, com o atributo de Deus, né? Que vai de acordo com a palavra de Deus, né? Então, tudo que você pedir, né? Independente do que seja, né? Pode ser uma bobeira. Ah, eu preciso de um carro para fazer uma missão, Senhor, me ajuda. Chega. Eu conheço história de pessoas que é assim, sabe? Precisava, assim, de uma ajuda, né? E era para obra. E orou a Deus e chegou. Né? Então, assim, é um carro para eu passear? E não, né? Mas assim, é um carro para obra. Ah, eu preciso, Senhor, né? Chega, né? Isso está dizendo aqui. Então, tudo que você pedir com fé, você vai receber, né? É assim que funciona. Teve uma vez que eu aqui na minha casa, né? Aí eu vou tentar ser mais objetiva, daqui a pouco vai chegar dar uma hora. Teve uma vez aqui na minha casa que eu e meu esposo, a gente tava precisando de R$200, né? Faltava R$200. E a gente paga aluguel tudo, faltava R$200. E eu falei, Deus proverá. E meu esposo, meu Deus, mas e os R$200? Eu falei, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E no dia seguinte, do nada, aparece uma mulher pra mim no Facebook e ela fala pra mim, eu quero fazer uma entrevista com você e eu vou te pagar R$200, né? Era uma entrevista pra uma farmacêutica, porque pra medicina eu não tenho parte do pulmão, né? Então, e eu tive um tempo no oxigênio, aí ela queria fazer uma entrevista pra mim. Aí eu ganhei R$200, gente, no dia seguinte. Então, acontece. Se você tiver fé e crer, e aquilo for de acordo, realmente, sabe? Com a vontade de Deus sobre a tua vida, sabe? De acordo com o caráter e atributo de Deus, acontece. Então, diz assim em João 14, 13 e 14, né? João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado em mim. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Gente, olha o poder disso. Você faz uma oração e fala, Senhor Jesus, o Senhor prometeu que se eu pedisse alguma coisa no teu nome, o Senhor faria para glorificar o nome do Pai através do teu nome, Senhor. Então me dê isso para que a gente glorifique o nome do Pai. Olha só a potência disso, né? Uau! E é poderoso isso numa oração, gente. Todas essas coisas que estão na Bíblia, né, são palavras realmente de Deus, né, que tem poder. Palavra de Deus é palavra poderosa, né? Então é muito importante a gente conhecer a Bíblia, né? Se a gente não conhece a Bíblia, é como, por exemplo, alguém que precisa de dinheiro, né? Tá passando uma grande dificuldade, tá precisando de muito dinheiro, precisa fazer um tratamento, pode pagar esse tratamento e viver, mas se não pagar esse valor, morre, né? Mas essa pessoa precisa de um valor muito alto. E essa pessoa tem algum parente que morreu, milionário, o dinheiro ficou todo para ela, mas ela não sabe. Ela morre sem receber a herança, né? Sendo que ela podia continuar viva, né? É nesse sentido. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não sabe o que a gente tem, né? A gente não sabe a herança que nos foi deixada, né? Então, como que a gente vai requerer o que a gente não sabe que a gente tem, né? Então, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. E em Marcos 9, 23, diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se eu posso, tudo é possível ao que crê, né? Aqui era um demônio, né? E o pai falou, Senhor, será que você pode ajudar meu filho? E Jesus falou, se eu posso? Você tá perguntando se eu posso? Tudo é possível ao que crê. A questão não é se eu posso, a questão é se você crê, né? E é isso, gente. A gente crê. Se a gente crê, tudo é possível. É isso que diz aqui, gente. Pode ser uma bobeira, entendeu? Assim, mas assim, não ofende o caráter de Deus, o atributo de Deus, sabe? Vou dar um exemplo bom agora. Não tinha nada a ver assim. Não ofende o caráter de Deus, o atributo de Deus, nem nada disso, né? Teve uma vez que eu tava na faculdade, eu sempre estudava, tudo certinho. Cumpria certinho o estudo, né? Nesse dia eu cheguei, tinha prova, eu não lembrei que ia ter prova. E eu cheguei, aí eu orei. Falei, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe que eu sempre oro
mas eu não sabia que ia ter essa prova hoje. Me ajuda, me faça abrir aqui o meu caderno numa folha e cair essa folha na prova, Senhor. Me faça estudar o que for cair na prova. E eu quero estudar, Deus, não tô te pedindo nota, eu só quero estudar, mas me faça estudar o que vai cair. Sério, gente, sem brincadeira, eu não tô mentindo. Aí eu abri o meu caderno, orei sobre o meu caderno, abri meu caderno e pus a mão assim numa página. Aí eu comecei a ler. Aí meu amigo ainda tava do meu lado e falou assim, Bruna, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu tô estudando pra prova. Ele, mas você tá estudando uma folha, era frente e verso. Eu falei, é o que vai cair na prova. Gente, sério, caiu aquela folha na prova. Não tô brincando, não. É sério. Eu não fiquei de recuperação, não fiquei de DP, nada. Caiu aquela folha na prova. Eu não lembro a nota que eu tirei, né? Mas foi acima de 8, gente. Então, nada é impossível, gente. Às vezes a gente pensa, sabe, que o nosso pedido é muito insignificante. Não. Se a gente crer verdadeiramente no que a gente está pedindo, se a gente sabe que aquilo que a gente está pedindo não ofende a Deus, né? Eu não tô ofendendo a Deus. O meu coração é verdadeiro. Eu não tô querendo ser, né, cometer nenhuma maldade. Eu não tô querendo fazer, não é, como se fala? Não é malandragem, né? Não é nenhuma malandragem, né? Então não tem problema. Então a gente pode orar a Deus e Deus fará isso que diz, né? Então Mateus 21, 22 diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal se sucederá. E tudo quanto vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tem algumas pessoas que falam que aqui esse monte seria demônio, né? Lançado ao mar, não sei o quê. Eu não acredito nisso, gente. Realmente Deus falou de uma forma literal, para mostrar realmente que ele pode tudo, é nesse sentido. Porque eles tinham visto que a figueira havia morrido, né? Jesus havia visto que a figueira não deu frutos, ele falou, então você que morra, né, para a figueira, e a figueira morreu. Aí eles falaram, nossa, mas como a figueira morreu mesmo? O Senhor falou e a figueira morreu, olha o poder da tua palavra, né? Você falou, ela morreu. E Jesus fala, não, vocês não entenderam. Se vocês crerem verdadeiramente, vocês vão ter o poder não só de fazer uma figueira morrer, como eu fiz essa daqui morrer. Vocês vão ter poder de lançar essa montanha aqui no mar. E realmente ele falou isso de uma forma literal, porque ele estava falando de uma figueira ali, física, literal. Então ele estava falando de uma montanha literal, ou seja, ele quer dizer que nada é impossível que crer, né? Por mais insignificante que seja, né, a nossa vista, eu sei lá, né, nada é impossível se você crê, nada é impossível. Por exemplo, esse meu exemplo do caderno, né, nada. Tem uma mulher, um relato que eu assisti, né, um testemunho, e essa mulher, ela tinha operado e tinha perdido o útero, né, ela perdeu o útero, o sonho dela era ser mãe. E ela foi numa conferência, tava tendo uma oração lá, ia orar, aí o pastor lá na frente falou assim, venham pra cá todas as pessoas que têm problema no útero, querem que eu ore pelo útero, porque agora vai se resolver. E essa mulher foi, mas ela não tinha mais útero, né, ela tinha tirado o útero. E ela foi lá pra receber a oração, e ela tava cheia de fé, crendo que aquela oração ia fazer o útero dela voltar. E então, aí ele foi e falou assim, não é pra vir homem pra cá, gente, é quem tem útero, só venha pra cá quem tem útero. E o pastor falou isso várias vezes, e ela levantou a mão, porque ela não tinha útero. Aí ele falou, não é pra fazer pergunta não, fica aí, eu só vou orar. Aí ela levantou a mão de novo, pra falar, mas eu não tenho útero, posso ficar? E ele mandou ela baixar a mão. Aí a terceira vez que ela levantou a mão, ele já ficou irado e falou, toma, receba o que você veio procurar. E essa moça caiu no chão, né, despencou, caiu no chão, falou que ficou lá horas no chão. E gente, aí depois mostrou em testemunho que o útero dessa mulher, ela foi fazer exame e ela tava com útero, né, e a medicina não sabe explicar, e apareceu um útero, né? Então, realmente, nada é impossível ao que crê, né? Então, é isso, é nesse sentido. Aí, em Mateus 7, 7, 11, diz assim, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Aí aqui vem algo muito interessante, né? Qual dentre vocês, se o seu filho pedir pão, vai dar pedra para ele? Qual dentre vocês, se seu filho pedir peixe, vai dar uma cobra para ele?
se vocês que são maus, que vocês que são ruins, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, né? Então é nesse sentido, gente, não tem erro. Deus não vai dar diferente do que eu pedi, né? Então, por exemplo, a pessoa tá orando a Deus que ela quer gerar. Ela quer gerar do ventre dela filhos. Do ventre dela. Ela fala, não, Senhor, eu quero gerar do meu ventre filhos. Deus não vai mudar. Ela pode adotar se ela quiser? Pode, mas Deus vai cumprir o gerar no ventre dela, porque é o que ela quer, né? Ela não tá, Deus não vai dar para ela um adotar se ela tá pedindo gerar ventre nos filhos, gerar filhos no ventre, né? Então ele vai dar o que a pessoa tá pedindo. Ele não vai dar algo parecido, não vai dar algo equivalente, vai dar o que a pessoa tá pedindo, né? É nesse sentido que tá falando. E aqui continua, então, gente, palavras de... eu anotei, a gente já vai entrar no estudo da oração, já estamos terminando, já vamos falar sobre o Pai Nosso. Antes de falar sobre o Pai Nosso, eu anotei algumas palavras importantes na Bíblia que a gente pode invocar. Eu faço isso, tá? Eu vou dar umas dicas para vocês. Se vocês quiserem usar, é bem legal. Eu faço orações invocando elas. Êxodo 34, 6, 7. Eu invoco isso. O próprio Deus disse isso. Em Êxodo 34, 6, 7. Deus disse assim: eu sou um Deus compassivo. Eu sou um Deus clemente. Eu sou um Deus longânimo. Eu sou um Deus grande em misericórdia. Eu sou um Deus grande em fidelidade. Eu sou um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Eu sou o Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Eu uso isso. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus compassivo. O Senhor é um Deus clemente, meu Deus. O Senhor é um Deus longânimo. O Senhor é um Deus grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor é um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Esse é Êxodo 34, 6 e 7. Êxodo 34, 6 e 7. Eu oro assim, gente. Eu oro falando sobre ele, porque Deus falou isso dele, né? Então, não, Deus falou isso dele, então ele é isso. E eu falo, Senhor, tem compaixão de mim, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus compassivo. Senhor, tem clemência de mim, né? Porque a sua palavra diz que o Senhor é um Deus clemente. Senhor, tem paciência, né, comigo, né? Porque o Senhor é um Deus longânimo, né? É isso que diz nesse versículos aqui, né? E então eu invoco isso, falo, Senhor, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus clemente, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus grande em misericórdia e fidelidade, o Senhor é um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações, o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, meu Deus, vem me ajudar, sabe? Eu invoco esse Deus aqui, né? Porque ele falou que ele é assim. Então, eu invoco ele, assim, né? Um Deus que perdoa o pecado. Eu pequei, o Senhor falou que é um Deus que perdoa o pecado. Eu transgredi, o Senhor falou que é um Deus que perdoa a transgressão. O Senhor é um Deus que é fiel, o Senhor falou isso. O Senhor falou que é um Deus misericordioso, então derrama sua misericórdia sobre mim, Deus, né? Tem outra dica também, eu vou dar outra dica agora que eu também oro sobre mim, tá, gente? É Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Eu oro sobre mim também. O que acontece? Em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, Deus ordenou uma bênção sobre o seu povo. E Arão falou essa bênção sobre o seu povo. E Deus falou que todo aquele que é povo dele recebe essa bênção. E a palavra de Deus diz que em Cristo eu sou herdeira das promessas de Abraão. Eu já vou falar onde a gente encontra isso também, porque eu invoco isso também. Então, se em Cristo eu sou herdeira das promessas de Abraão, eu sou herdeira disso daqui, né? Eu sou herdeira dessa bênção. E eu falo isso, eu falo, Senhor, eu sou herdeira da promessa de Abraão através de Cristo, né? Eu sou herdeira das promessas que o Senhor fez a Abraão por meio de Cristo. E o Senhor derramou uma bênção, meu Deus, sobre Abraão. E essa bênção me alcança, porque eu sou herdeira dele, né? Então diz o que em Números 6, 24 e 26, né? Então eu começo a falar sobre mim, né? Então, meu Deus, que a sua bênção seja sobre mim. Que o Senhor me abençoe e que o Senhor me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre mim. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor sobre mim levante o rosto e me dê a paz. Porque essa bênção está sobre o povo de Deus. E hoje eu sou povo de Deus, né? Então eu invoco isso. Outra coisa que é importante. Jeremias 29, versículo 11 ao 14.
Isso também é importante da gente invocar, né? Da palavra de Deus, né? É algo que Deus disse, né? É Jeremias 29, 11, 14, né? Diz assim: e eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz Deus. São pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Então vocês me invocarão e passarão a orar a mim, e eu ouvirei vocês. Vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e então eu mudarei a sorte de vocês, né? Então, tá passando por um momento difícil na sua vida, um momento de tribulação? Então, essa é uma palavra importante, né? Senhor, eu sei que esse momento não é um momento que é um momento longo na minha vida. Eu sei que isso é passageiro e tá acabando, porque eu sei que os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito são pensamentos de paz. Não é essa guerra que eu tô vivendo. Eu sei que o que o Senhor tem pra mim são pensamentos bons. Não são essas coisas ruins que estão acontecendo na minha vida. A tua palavra diz que se eu orar a ti, Deus, se eu me voltar a ti, o Senhor vai mudar a minha sorte. O Senhor disse isso, Pai, lá em Jeremias, né? Então eu começo a orar segundo a palavra de Deus, gente. Porque Deus é fiel à palavra dele, né? Em Gálatas 3:29 diz que nós somos herdeiros, tá? Que eu havia falado, diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então eu sou descendente de Abraão e eu sou herdeira das mesmas promessas que estavam sobre Abraão. E eu posso invocar essas promessas. Falando isso, quando eu for invocar alguma promessa que está sobre Abraão, eu falo: Senhor, a tua palavra diz que em Cristo eu sou herdeira das promessas que estão sobre Abraão. Então essas promessas estão sobre a minha vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor disse que a descendência de Abraão será numerosa, e assim será sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, será uma descendência numerosa. Então você começa a clamar, né, pelas promessas que foram dadas a Abraão ali, porque você também as possui, né? Então você começa a invocar para a sua vida. Uma coisa aqui interessante também que eu anotei, Deuteronômio 15:28. Eu até orei esses dias para um aluno e eu falei isso. Eu falei isso daqui na oração para ela. Tem um Deuteronômio 15:28, tem uma promessa de Deus sobre o povo dele, né? Sobre o povo descendente de Abraão. E hoje somos nós, né? De que esse povo jamais pediria emprestado, mas eles emprestariam a todas as nações, né? E eu oro isso. Senhor, a tua palavra diz que o teu povo jamais pedirá emprestado, mas ele emprestará a todas as nações, né? Isso é prosperidade. Então, eu até orei esses dias para uma aluna assim, né? Então, é isso. Mas tem um porém. A palavra de Deus diz, essa mesma palavra que diz isso, né? Essa palavra diz que quando você for emprestar, se for alguém que é um irmão, se for alguém que é do povo de Deus, não se pode cobrar juros. Você pode cobrar juros de quem não é do povo de Deus, mas o povo de Deus não pode cobrar juros, porque aí já o negócio já não fica bem, né? Não fica legal, né? Então não pode cobrar juros. Gálatas 3:29 fala sobre o fato de nós sermos descendentes de Abraão em Cristo e herdeiros da promessa dele. Gálatas 3:29. Agora eu vou começar a falar sobre a oração do Pai Nosso, tá bom? Eu não vou ler a oração do Pai Nosso. Oi! Isso mesmo, amém, amém. A Elizabeth está falando também em João, né, que tem, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês pedem o que vocês quiserem, que vai ser dado. E é nesse sentido mesmo, né, porque Jesus vai entregar, né, o que a gente pedir para que o nome do Pai seja glorificado, né, através da entrega que ele vai fazer para a nossa oração, né, amém. Então agora eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso. Eu não vou ler a oração do Pai Nosso, tá, eu acho que todo mundo já sabe até de cor, né, então eu vou falar sobre as coisas que eu anotei aqui que fala na oração, que são os requisitos, tá? Então uma oração, Jesus nos deu um modelo de oração. Eu peguei esse modelo de oração e estudei o modelo de oração para ver os requisitos do modelo de oração, né?
E eu anotei. Então, tem que ter esses requisitos, né? Uma oração. Você não tem que ficar sempre repetindo o Pai Nosso, né? Porque ali é um modelo só, né? Então, eu anotei todos os requisitos para a gente entender. Primeiro requisito, né? Do Pai Nosso. Primeiro requisito de uma oração, né? Segundo o modelo que Cristo nos deixou. Falar com Deus como um filho. O primeiro requisito é Pai. Ele fala Pai Nosso, né? Então, ele fala Pai. Então, o primeiro requisito é entender que a gente é filho, né? Entender e ser, né? Então, o primeiro requisito é ser filho. Para a gente chamar de pai, a gente tem que ser filho. O primeiro requisito é ser filho. E também ter intimidade. Intimidade de pai, né? Então, ele fala Pai Nosso. Então, é intimidade de filho com pai. Então, esse é o primeiro requisito, né? Eu tenho que ter intimidade com meu pai. Tenho que ter intimidade de filho. Segundo requisito, reconhecer a superioridade de Deus. No Pai Nosso fala que estás nos céus, né? Que está nos céus. Então, você reconhece que Deus está no céu, está acima de tudo, né? Está em outra instância, né? Então, esse também é um requisito da oração. Qual é o requisito da oração? Entender que Deus está acima de mim, acima do meu problema, acima de tudo, né? Deus é poderoso, né? Então, essa é também a questão. Deus está acima de mim, né? Então, eu não estou falando com igual, né? Eu estou falando com alguém que está acima de mim, né? E reconhecer que ele está em um nível de superioridade no céu. Terceiro requisito, né? No Pai Nosso fala, santificado seja o teu nome, né? Então, o que acontece? Santificado seja o teu nome. Você está reconhecendo que o nome de Deus é santo. E você está falando, santificado seja o teu nome. Então, que o seu nome seja sempre santificado. Ou seja, eu tenho que ter ideia de que eu tô falando com uma pessoa santa. Eu não posso colocar o nome de Deus na minha boca, né? De qualquer jeito. Então, eu tenho que estar em santidade, né? O nome de Deus é santo. E como é que eu santifico algo, né? Porque Jesus está falando isso. Santificado seja o teu nome. Então, santificado seja o teu nome. Então, eu vou santificar o teu nome. Que seja sempre o seu nome santificado. Como é que eu santifico, né? Sendo santo, né? Então, pela obediência, né? É aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou santo e vocês têm que ser santos, né? E é nesse sentido. Se a gente quer se achegar ao Pai, a gente tem que ser santo, né? Santificado, né? Não é ser santo no sentido de ser santo, né? Mas é no sentido de ter o Espírito Santo dentro da gente, que é o Espírito Santo que nos santifica, né? Então, é no sentido de ter a santificação ali do Espírito Santo e a gente santificar o nome de Deus, né? Então, usar o nome de Deus com sabedoria, né? Orar a Deus com sabedoria. Então, uma oração que santifique a Deus, né? Não uma oração, né? Tem que ter esse cuidado de entender com quem eu tô falando. Outra coisa aqui interessante do Pai Nosso que eu anotei. Desejar o reino de Deus sobre sua vida. Reconhecer que Ele é o melhor rei, né? Porque fala assim, né? Venha a nós o vosso reino, né? Santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. Então, você anseia pelo reino dele, né? O que é você ansiar pelo reino de alguém? É porque você tá dizendo que o reino dessa pessoa é bom, né? Então, você quer que ela reine, né? Então, ele é justo, ele é bom, né? Então, você tem que ansiar pelo reino dele, né? Então, isso também é um requisito da oração, né? Você ansiar pelo reino dele, porque você sabe que o reino dele é justo, o reino dele é bom. Então, eu quero que ele governe. Eu quero que Deus governe a minha vida, Jesus governe a minha vida. Eu quero que ele governe, porque ele é a melhor pessoa para governar, né? Nesse sentido. Outra coisa importante no Pai Nosso. Diz assim, que seja feita a tua vontade, né? Então, desejar que a vontade de Deus aconteça na nossa vida e não a nossa. Que seja feita a tua vontade. Significa se submeter a Deus, né? Ainda que Deus fale não. Né? Às vezes eu tô orando, pedindo uma coisa, falando uma coisa, né? Deus fala não. E que seja feita a vontade de Deus, né? Então, é se submeter a Ele, né? Independente da minha vontade, do que eu tô pedindo, eu aceito a sua vontade, Senhor. Então, se submeter a ele também é um requisito da oração. Tem gente que ora a Deus, né, como se estivesse mandando Deus fazer alguma coisa, né? Não, você tem que se submeter a Deus, né? E aceitar que a vontade dele seja feita e não a sua, né? Então, você não tá orando, mandando Deus fazer alguma coisa, né? Você não ora mandando Deus fazer algo, né?
E é nesse sentido que está falando aqui. Então você tem que se submeter à decisão dele. Porque assim, o que acontece? Quando você ora, você está levando um problema para alguém decidir, né? Então orar é isso, é você levar um problema. Você está levando um problema para um juiz decidir sobre aquele problema. Você tem que aceitar se o juiz falar não. Ou se o juiz falar, não vou decidir agora, vou decidir depois, né? E você tem que se submeter a ele, né? E é isso que diz. Outro requisito aqui do Pai Nosso que eu anotei. Aqui. Diz assim, né? Das necessidades. Deixa eu ver. Santificado seja o teu nome, venha no vosso reino, seja feita a vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Diz assim. Então, o que está dizendo aqui, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você tem que pedir pela sua necessidade de hoje, né? É nesse sentido, né? Então, você vai pedir pelas suas necessidades atuais. Elas vão ser supridas todo dia. Por exemplo, o maná descia todo dia, né? Só sexta-feira que descia em dobro, mas descia todo dia o maná, né? Porque a necessidade era suprida diariamente, né? E é isso, a gente não tem que ficar ansioso pelo amanhã, a gente tem que confiar em Deus. Então hoje ele vai suprir a minha necessidade de hoje, amanhã ele vai suprir a minha necessidade de amanhã, então eu tenho que orar a Deus pedindo que ele supra a minha necessidade de hoje, né? Então eu oro pedindo que ele me supra todas as necessidades de hoje, eu não tenho que estar ansiosa pelo amanhã. Outro requisito do Pai Nosso, esse é importante, que sejamos perdoados assim como nós temos perdoado, né? Então, o que acontece? Deus vai perdoar a gente à medida que a gente tá perdoando os outros, né? A gente não tá perdoando ninguém, a gente não vai ser perdoado, né? Então, essa é a questão, né? Você quer ser perdoado por Deus, né? Mas qual é a medida que você tem perdoado, né? Então, você vai ser perdoado à medida que você tem perdoado, né? Então, é isso que Jesus está falando aqui. Ainda que você não ore falando isso, né? Ainda que você não ore falando, Senhor, me perdoa à medida que eu tenho perdoado, né? Aí você não tem perdoado, você fala, então não vou orar essa parte, porque eu não tenho perdoado, né? Então, eu vou pedir para Deus não me perdoar na mesma medida que eu perdoo, né? Mas não, um dos requisitos, né? Para que você seja perdoado, é que você perdoe também, né? Então, a gente precisa perdoar para que a gente seja perdoado por Deus, né? Então, independente da gente orar falando isso, mas é um requisito da oração, né? Como que eu tô orando a Deus, pedindo algo para Deus, né? E se eu não perdoei alguém, né? Então, por exemplo, eu não mereço nada de Deus. Não mereço nada. E Deus perdoou a minha dívida aí, me deu um presentão, me deu Jesus Cristo, né? Aí a pessoa ali me fez um malzinho, e eu não perdoei ela, não. E eu vou e chego e oro para Deus. Deus fala, não, eu te perdoei de algo tão maior e você não consegue perdoar aquela pessoa com aquele negocinho e você quer que eu atenda a sua oração, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E agora também diz assim, né? Não nos deixeis cair em tentação, né? Então, a gente tem que pedir para Deus nos fortalecer, né? Então, nos fortalecer na caminhada para que a gente não caia, né? Isso é um requisito também. A gente ora a Deus pedindo para que Ele nos fortaleça, não nos deixe cair, né? Na caminhada. O último requisito do Pai Nosso que eu anotei que fala assim, nos livrai-nos de todo mal, né? Amém. Pois dele é o governo, o poder e a glória, né? Então, assim, diz assim... Diz isso que eu falei. Então aqui o que é? A gente tem que orar a Deus pedindo para Deus nos livrar do mal. Quando a gente ora a Deus pedindo para Deus nos livrar do mal, a gente tem que entender, tem que reconhecer que dele é o governo, né? Então assim, não basta eu só falar, eu tenho que crer no que eu tô falando, né? Então se eu tô orando, falando para Deus me livrar de todo mal, eu tenho que crer que ele é maior do que o mal, né? Então se eu tô com um problema na minha vida, eu tô orando a Deus, eu tenho que crer que ele é maior do que o problema que tá na minha vida, né? Senão, não dá. Então aqui é isso que Cristo está falando. Quando a gente for orar a Deus, pedindo para Deus nos livrar do mal, a gente tem que entender, né? A gente tem que reconhecer, a gente tem que compreender que o governo é de Deus. Então a gente tem que entender que ele tem o governo, ele tem poder para acabar com aquilo, ele tem o poder, né, de dizer sim, não, de acabar com aquilo, ele é o juiz, né? E não só isso, né? Ele tem todo o poder também, né? É isso que diz, né? É dele
É dele a glória, o poder e o governo. Então a gente reconhece o governo, né? Então ele decide sobre aquilo, né? A gente reconhece o poder de Deus e a glória. Então a gente pede para Deus nos livrar do mal, porque a gente reconhece que o poder é dele, o governo é dele, né? O governo não é de Satanás, o governo é de Deus e a glória é de Deus, né? E por isso que as orações seriam atendidas, né? E é isso que Jesus nos ensinou, tá? Agora, observando os salmos e as orações na Bíblia, eu peguei um contextozinho de narrações da oração, né? Como que a oração sempre é feita? Primeiro, a pessoa conta a angústia dela para Deus, né? Então a pessoa chega e fala dos problemas que tá acontecendo, como se fosse um psicólogo, né? A pessoa chega e fala, ai, Senhor, tá tão difícil, hoje aconteceu tal coisa. Você começa a falar da sua vida, o que tá acontecendo mesmo, o que tá te afligindo, né? Você começa a falar para Deus sobre o que tá acontecendo na tua vida. Segundo passo, você começa a falar para Deus o que você deseja, né? Você já falou o problema, você começa a falar primeiro o que você tá sentindo, depois você fala o que você deseja. Ah, mas eu queria que fosse diferente, eu queria que tal coisa acontecesse, né? Eu queria que tal coisa fosse na minha vida, né? Então você começa a falar o que você deseja que Deus fizesse, né? O que você queria que Deus fizesse. E então você começa a exaltar o caráter de Deus em relação àquilo que você tá pedindo. Então eu tô orando por justiça. Eu tô me sentindo muito injustiçada. Eu falo, Senhor, não é justo, Pai. Não é justo. Olha o que eu tô passando. Eu sou uma serva de Deus. Eu tô aqui, meu Deus, cumprindo a tua obra. E olha, as pessoas estão me envergonhando dessa forma, Pai. Meu Deus, exalta a tua filha, Pai. Vem aqui, serve um banquete na frente dos meus inimigos, Pai. Meu Deus, porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor não esquece dos seus, entende? Eu tô começando a falar do caráter de Deus, né? Então, no meio da oração, eu comecei a falar do atributo de Deus, né? Porque Deus é, né? Então, eu comecei a falar sobre isso. Então, você começa a declarar sua confiança em Deus, né? Então, eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor pode resolver e vai resolver, né? Começa a declarar sua confiança em Deus, né? Você começa a lembrar das coisas que Deus já fez, né? Senhor, o Senhor já fez uma vez, então o Senhor fará de novo, eu sei, né? Vai dar certo de novo, o Senhor já fez grandes obras, grandes coisas, faz de novo, Pai, né? E então, por último, você pede para Deus ouvir a sua oração e manifestar o seu poder, né? Naquela oração. Amém. Eu vou ler o Salmo 25, porque o Salmo 25 vai falar sobre tudo isso que eu falei, tá, gente? É ler rapidinho, a gente já finaliza. Deixa eu abrir aqui o Salmo 25. Fala exatamente sobre isso. Aí a gente vê direitinho. É uma oração de Davi. E a gente vê exatamente esse contexto aqui que eu tô falando, tá? Ó, Salmo 25. Olha como Davi orou para Deus. Que interessante. Ó Senhor Deus, a Ti eu dirijo a minha oração. Meu Deus em quem eu confio. Salva-me da vergonha da derrota. Ele tá começando a contar sobre as angústias dele, que eu falei, lembra? Então aqui, salva-me da vergonha da derrota. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota. Aqui ele tá já falando, né, do poder de Deus, né, o que ele deseja, o caráter de Deus. Ah, os que confiam em Ti não vão sofrer a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti, Deus. Você vê que Davi não fala dele, Davi fala de Deus. Davi fala das angústias dele, mas quando ele fala para ele se livrar das angústias dele, ele não fala dele, ele fala sobre Deus, né? Fala o caráter de Deus, fala atributos de Deus para que Deus o livre daquilo, né? Ele não fala dele, que ele merece sair daquilo, assim, ó como eu sou bom, ó como eu, né? Não, ele fala os atributos de Deus. Então aqui ele continua, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faça com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver. Então aqui ele tá pedindo a Deus o que ele quer, né? Lembra que eu falei? Ele começa a pedir o que deseja, né? Então ele começa a pedir aqui o que ele deseja. Ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, pois tu és o meu Deus e o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Mais uma vez ele começa a declarar a confiança dele. Então aqui continua. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos, né? Então aqui mais uma vez ele fala do caráter de Deus. Senhor, se lembra que o Senhor é bom. Senhor, se lembra que o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso, se lembra. O Senhor é isso, né? Então ele mais uma vez começa a
falar dos atributos de Deus, né? Fala, Senhor, lembra da tua bondade, do teu amor no passado, Pai, nos tempos antigos com as outras pessoas. Lembra disso, Pai, com o teu povo, como o Senhor era bom, as manifestações que o Senhor fazia com o seu povo. Lembra disso, Pai. E aqui, então, no versículo 7, ele pede mais uma vez. Ele exalta o caráter e atributo de Deus e pede algo, né? Exalta o caráter e atributo de Deus e pede algo. Primeiro, ele falou qual é a aflição dele, né? A aflição dele é que está sendo perseguido, os inimigos dele estão envergonhando ele. Então, ele começa, caráter de Deus, pede algo. Caráter de Deus, pede algo, né? E agora, de novo, ele mostrou o caráter de Deus e ele vai pedir algo. Ele está pedindo aqui, Senhor, esquece os meus pecados. Esquece os erros da minha mocidade, por causa do amor do teu nome e da tua bondade. Você viu que ele acabou de falar de amor e bondade? Então, no versículo 6 ele falou, Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Então, Senhor, lembra que o Senhor é bom. Lembra que o Senhor é um Deus amoroso, Pai. E perdoa os meus pecados. Esquece dos meus erros por causa desse amor e dessa bondade, que o Senhor é isso, né? Então ele vai e fala, né, sobre esse mesmo amor e essa mesma bondade, né? E aqui continua, lembra de mim, ó Senhor Deus. Então aqui ele fala mais uma vez sobre o atributo de Deus, mais uma vez sobre o caráter de Deus. Versículo 8 ele fala, o Senhor é justo. Então ele tá falando de justiça agora. Ele fala, o Senhor é justo, o Senhor é bom. E por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Ele está clamando aqui por quê? Por justiça. Ele está falando, Senhor, eu estou sendo envergonhado. Os meus inimigos estão me envergonhando. E eles não adoram o Senhor, mas eu adoro. E o Senhor é justo. O Senhor é bom. E é por isso, por o Senhor ser justo e ser bom, que o Senhor não vai deixar que esses que te odeiam humilhem aqueles que te amam, né? Olha só a oração de Davi, entendeu? A oração de Davi não é voltada a si, né? É a mesma coisa das outras orações, quando a gente vê, não são voltadas a si, né? Abraão, Moisés, não são voltadas a si mesmo, mas são voltadas a Deus. Você fala com Deus sobre Deus, não é sobre você, entende? Você fala do que tá te perturbando, mas você fala, mas Senhor, o Senhor é bom e o Senhor não vai permitir isso porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, né? Então é nesse sentido. E aqui ele continua. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade, né? Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Então ele começa a lembrar a Deus o que Deus é. Ele fala assim, mas o Senhor é isso. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor guia todos aqueles que te amam, o Senhor guia o caminho de todos aqueles que estão contigo, Senhor. O Senhor é isso, né? Então ele começa a exaltar quem Deus é. Então aqui ele continua no versículo 11. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos, né? Então aqui mais uma vez, cumpre a sua palavra, né? Havia uma palavra, uma promessa ali, então cumpre a sua palavra e perdoa os meus pecados, né? Porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus de amor, né? O Senhor é um Deus que perdoa pecados, né? Ele já havia falado antes e agora mais uma vez ele fala, perdoa os meus pecados, porque são muitos, né? E lembra da tua promessa e cumpre ela sobre a minha vida, né? Foi o que eu falei agora há pouco, né? Em um versículo, que Deus, ele vela pelo cumprimento da promessa dele. Então a gente pode orar assim, né? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que vela pelo cumprimento da tua promessa. E a tua palavra diz também tal coisa. Eu tenho direito a essa promessa porque eu sou herdeira de Abraão. Então, meu Deus, cumpra essa promessa na minha vida, né? A gente tem o poder espiritual através de Cristo de orar assim, né? Então, no versículo 12 continua. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles, né? Então, você vê que ele fala de Deus. Ele tá querendo algo, né? Ele tá querendo algo e ele diz, Senhor, o Senhor é amigo daqueles que te servem, Senhor. E então, eu tenho o Senhor do meu lado. Eu tô sofrendo aqui com os meus inimigos, mas o Senhor tá comigo. Eu tô ganhando a batalha porque eu tenho o melhor guerreiro, né? É nesse sentido. E no versículo 15 continua. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo, né? Então aqui ele já tá falando, Deus vai me livrar do perigo e eu sempre olho para ele porque é ele que vai me livrar do perigo, né? Então, mais uma vez, ó Deus, olha para mim e tem pena de mim. Você viu que aqui ele falou, né, que Deus ia livrar ele do perigo em cima e embaixo ele já tá clamando, né? Então ele lembra a Deus que Deus livra do perigo, né? E que ele confia nesse livramento e embaixo ele pede, mas Senhor,
me livra, né? Então ele diz isso. No versículo 15 ele fala, eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo, né? E embaixo ele pede de novo. Ele fala, ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Ele acabou de falar que Deus livra do perigo, né? E ele só olha para Deus porque Deus livra. Ele fala assim, Senhor, eu só tenho que olhar para ti, porque é o Senhor quem me livra do perigo. Então, Senhor, vem e me livra do perigo, porque eu estou sendo perseguido e eu já não tenho mais proteção, mas o Senhor é a minha proteção, né? Então você vê como ele invoca, né, o caráter de Deus, os atributos de Deus, né? Ele não fala dele mesmo, ele fala de Deus, né? Ele pede o que ele quer, mas não usando ele, mas não usando Deus também nesse sentido, mas falando nos atributos de Deus, porque Deus é fiel a ele mesmo. Aqui, claramente, nesse capítulo, a gente vê que Deus é fiel a ele mesmo e não a gente, né? E é a mesma coisa aqui, né? Davi sabia disso, e Davi, por isso que falava de Deus. Então, aqui continua, livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos. Perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho, vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha e da derrota, pois em ti eu encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque eu confio em ti. Então aqui ele fala, né? Eu sou sincero, gente, eu sou sincero, né? E eu sou honesto, Deus. E eu tô orando aqui como um justo. É isso que ele tá querendo dizer. Eu tô orando aqui como um justo. E é isso que Tiago fala, entende? Eu já orei várias vezes assim. E eu falo, Senhor, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, né? Gente, você pode falar isso. Você ora desse jeito, sabe? Você fala, Senhor, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A tua palavra diz que tudo aquilo que eu pedir em seu nome me será dado, né? Então você começa a orar desse jeito, você tem esse poder, essa autoridade, né? Mas realmente tem que ter essa consciência aqui que Davi tá falando. Eu sou honesto, eu sou sincero. Ou seja, se eu tô falando que a oração de um justo tem muitos efeitos, tem seus efeitos e tudo, né? Tem muitos efeitos a oração de um justo, né? Então eu tenho que ter plena certeza de que eu sou uma pessoa justa, né? Mas como que eu sou justa, né? Através de Cristo, né? Eu sou feita a justiça de Deus através de Cristo, né? Então, eu tenho que ter essa plena consciência. Eu sou justa como? Pelo Espírito Santo que habita dentro de mim, né? A maior prova da justiça, né, de Deus, né, que foi feita através de Cristo na minha vida, é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Então, eu posso orar a Deus falando, Senhor, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A tua palavra também diz, Senhor, que agora, Pai, não estamos mais debaixo desse mundo, não estamos mais debaixo da palavra desse mundo, não estamos mais debaixo, né, de nenhuma enfermidade. A tua palavra diz, meu Deus, que nós renascemos agora em Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem habita em mim, eu sou revestida de Cristo, Pai. A tua palavra diz isso, então você pode orar assim, sabe? Amém. E aqui termina, né? Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Então aqui ele finaliza, Deus, ó Deus, salve Israel, o teu povo, de todas as suas dificuldades. Então aqui ele faz uma oração geral, né, para todo mundo. Para finalizar, eu só vou ler 2 versículos de um salmo, tá? Só para finalizar. Diz assim. Tem muitas pessoas que oram assim. Ah, Senhor, dá mais bênçãos pra gente, né? Ó, Senhor Deus, olha para nós com bondade, né? Mas a felicidade que o Senhor coloca no meu coração é muito maior do que a dessas pessoas que comem com fartura. Quando eu me deito, eu durmo em paz, pois só tu, Deus, me fazes viver em segurança. Então, eu achei muito bonito esse daqui, eu queria finalizar com ele, né? Que tem gente que ora por bênção, tem gente que ora para ficar rico. E Davi aqui fala, mas eu oro para agradecer. Porque o Senhor é quem me faz deitar em segurança, né? Então, eu achei muito bonito isso, né? Agora que a gente vai finalizar sobre oração, né? Amém, glória a Deus. Amém, gente. Então, é sobre isso, tá? Amém. Eu consegui, deu uma hora... Nossa, deu quase 1h30. Eu tentei correr aqui, mas deu certo, amém. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham sido edificados.
Espero em nome de Jesus, amém, com a graça de Deus, né? Que vocês tenham realmente aproveitado, né? Que vocês consigam aplicar isso nas orações de vocês e que vocês voltem para falar, amém, em nome de Jesus, né? Os efeitos, em nome de Jesus, que terão, porque eu tive na minha vida efeitos quando eu comecei a orar dessa forma, viu, gente? Amém. Então, Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. Eu vou passar pro administrador do grupo e eu vou desligar o Facebook e o Instagram, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, amém.